Olá, amigos do canal Sobilóquio. Estamos começando uma viagem pelos reis de Portugal, numa sucessão de governantes que culminará no Brasil com nosso último imperador, Dom Pedro II. Muito se comenta sobre o primeiro rei de Portugal, o bravo Dom Afonso I, que converteu seu condado em um reino e aumentou suas terras com a Reconquista à custa dos mouros. A ideia aqui é partir do segundo rei, Dom Sancho, filho de Dom Afonso. Afonso I e Mafalda da Saboia tiveram 7 filhos, sendo o mais velho um rapaz chamado Henrique. Os próximos 3 filhos eram mulheres, e no dia da festa de São Martinho, em 11 de novembro de 1154, o casal real teve em Coimbra um filho que recebeu justamente o nome do santo do dia, Martinho. Ocorreu que o primogênito morreu aos 8 anos e Martinho tornou-se o primeiro na linha de sucessão ao trono. Por isso, ele recebeu um nome que consideravam mais digno de um rei hispânico, ou o nome dele foi mudado para Sancho. A posição de Sancho nos rumos do reino começou de fato quando o rei Afonso fraturou o fêmur no cerco de Badajoz, ficando fisicamente incapacitado e precisando do filho como braço direito militar. Por isso, em 1170, Sancho foi armado cavaleiro pelo rei Afonso e passou a atuar na regência. 4 anos depois, Sancho se casaria com um Dulce da casa real aragonesa. Tendo como vizinhos os belicosos reinos cristãos de Leão e Castela, nada mais prudente do que se aliar à casa de Aragão, também da mesma península, só que inimiga de Castela. Portugal nessa época era um reino novo, sem reconhecimento de independência por parte do Papa e com um rei doente. Portugal precisava mostrar seus músculos não só aos outros reinos cristãos ibéricos, mas também aos sarracenos, que podiam enxergar tudo como um momento de fraqueza portuguesa e encorajaram-se para uma invasão. Além disso, o legado de seu pai era levar guerra ao infiel, o Mouro. Pensando nisso, em 1178, Sancho organizou uma bem-sucedida expedição militar às redondezas de Sevilha, então sob a autoridade do Califado de Marrocos. Sua vitória nessa empreitada o fez retornar com muito despojo e reconhecimento. Esse grande feito foi contrabalanceado com uma derrota cerca de um ano depois. Como seu pai, o rei Afonso, estava em uma relação tensa com o ex-genro, o rei de Leão, a situação acabou se degenerando para as vias de fato. Afonso havia recebido como dote de casamento de sua filha com o rei leonês as terras de Castrotorafe, mas o casamento foi depois anulado pelo Papa e nem Portugal queria devolver as terras a Leão, nem Leão achava justo que as terras ficassem com Portugal. E quem foi resolver a situação à frente do exército? Não o corajoso, mas incapacitado rei Afonso, e sim seu filho Sancho. Mas as forças de Sancho levaram uma surra do rei de Leão na Batalha de Arganal, nas proximidades da cidade Rodrigo. Essa derrota tirou um pouco o brilho do príncipe, que foi vitorioso antes em Sevilha. Por esse tempo, o príncipe veria o papado reconhecer a independência do reino de Portugal, feito pelo Papa Alexandre III na bula Manifestis Probatum. Mas a vontade portuguesa seria testada em breve. Em 1184, o califa Almohada do Marrocos, chamado pelos portugueses de Miramolim, decidiu que essas escaramuças cristãs aos seus aliados e subordinados ibéricos precisava de uma resposta. O califa parecia determinado a lançar uma reconquista muçulmana e parecia que Portugal deveria ser a primeira vítima, já que tivera o desrespeito de atacar Sevilha. Unindo em Sevilha suas forças africanas com as ibéricas, o califa tomou sem muita luta Cáceres, que na época estava sob Leão, e dirigiu-se para o oeste em direção a Portugal. A ideia era tomar Santarém e Lisboa para depois dirigir-se ao norte. O defensor de Santarém era o próprio príncipe Sancho, que com muita bravura, desesperadamente fez o que pôde diante das grandes forças invasoras. Mas em certo momento houve uma retirada dos almohadas que permitiu uma perseguição e vitória aos portugueses. O motivo dessa retirada permanece obscuro de certa forma. A historiografia portuguesa chegou a acreditar a retirada a chegada de forças trazidas pelo rei Afonso. Outras fontes dizem que o rei de Leão também estava chegando para oferecer combate aos almohadas
E tem outra explicação que afirma que os mouros decidiram dividir as forças e cercar Lisboa e Santarém ao mesmo tempo. Quando alguns viram que os outros deixavam o cerco a Santarém, entenderam que estavam sob ataque de reforços e precisavam deixar suas posições. Seja qual for a explicação correta, Sancho saiu dessa situação difícil como corajoso comandante de homens, pois fora vitorioso diante de uma força militar muito maior. Em 1185, Sancho foi coroado finalmente rei de Portugal, já que seu idoso pai morrera. 2 anos depois, passaram por Lisboa os cruzados nórdicos que iam para a Palestina. Sancho os convence do mérito da Guerra Santa na Península Ibérica e os leva para cercar Alvor e Silves. Em Alvor, os cruzados chacinaram os habitantes, mas em Silves o rei Sancho os impediu de fazer o mesmo. Após essa conquista, o rei passou a intitular-se, pela graça de Deus, Rei de Portugal e Silves. Mas Silves trocaria de mão rapidamente em 1191. O Miramolim voltou suas forças para Portugal e de Sevilha uma grande força moura reconquistou praticamente todo o Alentejo, ou seja, as terras ao sul ali do rio Tejo, incluindo Setúbal, que ficava perto de Lisboa, e os mouros chegaram a destruir o castelo de Torres Novas, que fica ao norte do rio Tejo. Silves voltou a escorregar das mãos portuguesas para as mouras. Antes disso, no entanto, Sancho I havia sido convidado para integrar a Terceira Cruzada à Palestina, mas ele não aceitou, não indo devido aos constantes perigos na própria península, vindo de mouros e até de cristãos. Só que a mesma indulgência que Sancho receberia se fosse a Jerusalém, o Papa Celestino III concedeu se o rei português lutasse contra o rei de Leão, 2 reis cristãos. Por que isso? O motivo é que o rei Afonso IX de Leão havia se aliado a um mouro infiel e fora excomungado. Com isso, os outros reis cristãos se sentiram motivados a atacar o reino de Leão e Sancho I colocou em prática o velho sonho português de dominar a Galícia, invadindo o sudoeste dela. A guerra entre os 2 reinos levou Leão a atacar Beira Alta e Trás-os-Montes, ou seja, o nordeste, enquanto Portugal cercava a cidade de Rodrigo, importante praça do Reino de Leão. Na Batalha de Ervas Tenras, morreram numerosos membros das mais nobres famílias portuguesas. Em cerca de 1200, Sancho I retomou o castelo de Senzibra e a região adjacente que havia sido perdido na invasão moura 10 anos antes. Nessa empreitada, ele teve a ajuda dos francos, como eram genericamente chamados os cruzados. 2 anos depois, relata-se que o reino sofreu com grande fome e a peste assolou os portugueses. Em 1208, o rei Sancho I entrou em atrito com o bispo do Porto, já que decidiu casar seu filho Dom Afonso com Dona Urraca, filha do rei de Castela. Como ambos eram parentes, o bispo do Porto se opôs, mas qual é a casa real que não casava os seus com parentes, naquela península de poucos reinos cristãos? Por isso, talvez a causa do desagrado não fosse exatamente a consanguinidade, mas sim a escolha de uma princesa de Castela e não de Leão. O rei chegou a aprisionar o bispo, o que lhe rendeu uma pena de excomunhão. Mais tarde, Sancho se reconciliou com a igreja. Por fim, em 1211, o doente Sancho, indo de Coimbra até Santarém, parece ter buscado ajuda de médicos árabes que tinham ficado em Alcobaça. Os muçulmanos, sem dúvida, tinham maior conhecimento da medicina nessa época, mas nada pôde ajudar o rei, que morreu em Santarém. Acabava aqui o reinado de Sancho I, que herdou um reino que ia do norte, como é hoje praticamente, até o sul, numa fronteira que passava um pouco do rio Tejo. A atual região sul de Portugal, além do rio Tejo, naquela época mudava constantemente de mãos mouras para portuguesas e vice-versa. Sancho se ocupou em povoar regiões distantes do reino, trazendo muitas vezes flamengos, pessoas da região dos Flandres, para essas terras, o que lhe fez ganhar a alcunha de O Povoador. Por isso, você, brasileiro que descende de portugueses, talvez sua ascendência chegue até Flandres e você nem sabe disso. Sancho também foi conhecido como um rei culto, sendo amante do conhecimento e escritor.
Uma ideia que causa discordância na historiografia. Aguarde. Em breve o canal Solilóquio voltará para contar as peripécias de Afonso II, filho de Sancho e o próximo rei de Portugal.